o marqueteiro preferido do ex-presidente americano Clinton, James Carville, quando o Clinton estava a ponto de se reeleger, disse o seguinte, diante da perplexidade de um colega dele que não sabia como é que o Clinton poderia estar tão bem, se recém tinha acontecido aquele escândalo com a Monica Lewinsky, que foi flagrada ali fazendo sexo oral no salão oval da Casa Branca. Disse o seguinte, o James Carville, é a economia, estúpido. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte, uma economia está bombando aqui nos Estados Unidos, no final do primeiro mandato do Clinton, nada vai tirar a eleição do presidente, nada. Isso acabou virando um mantra praticamente em todos os países democráticos que realizam eleições presidenciais. A primeira coisa que se tenta saber num país que tem eleições é como é que está a economia. Se o presidente é candidato à reeleição e a economia está muito ruim, babau. O presidente perde a eleição. Se a economia está bem, ele costuma ganhar a eleição. Por exemplo, claro que o Itamar não foi candidato à reeleição, mas o Clinton se elegeu, aliás, o Clinton Collor se elegeu batendo em cima do presidente. Depois, o Fernando Henrique se elegeu presidente porque surfou em cima do Plano Real. Ele era ministro da Fazenda do Itamar Franco e fez o Plano Real, se notabilizou em todo o Brasil e surfou a onda, foi eleito em primeiro turno contra o Lula. E na segunda já não foi tão bem, a economia já não vinha tão bem, mas ainda estava bem. E ele ganhou a eleição. E o Serra, que seria o seu sucessor, pegou uma onda ruim, crises após crises internacionais. O segundo mandato do Fernando Henrique foi sofrível do ponto de vista econômico e Serra perdeu, ganhou Lula. E o Lula pegou uma bonança internacional ao final do seu primeiro mandato, teve um bom desempenho no primeiro mandato na economia, graças a uma conjugação de forças internacionais que iam muito bem, se reelegeu. Já no segundo mandato enfrentou alguns problemas, a crise de 2008, mas mesmo assim a economia brasileira foi bem e a Dilma se elegeu. E chegamos agora, senhores. Eu sempre disse várias vezes aqui, inclusive, o seguinte, olha, se a Dilma conseguir levar isso até as eleições, sem emplacar uma recessão, ela ainda tem chance de se eleger. Mas se essa recessão vier antes das eleições, senhores, se ela se eleger, eu não entendo mais nada de política. Aliás, às vezes eu acho que eu não entendo nada de política. Mas aí é demais. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque nesta sexta-feira, agora são 14 horas e 35 minutos, quando eu estou falando com vocês, o IBGE reconheceu oficialmente que o país está em recessão. Quando é que um país entra em recessão? Ele entra em recessão quando, por 2 trimestres seguidos, são apurados números do desempenho do PIB negativos. Foi o que aconteceu. Então, o que diz o IBGE? No primeiro trimestre desse ano, a economia cresceu como um rabo do cavalo, cresceu menos 0,2%. E agora, no segundo trimestre, cresceu de novo como um rabo do cavalo, ou seja, 0,6%. Então, 2 trimestres seguidos, do ponto de vista técnico, segundo todos os economistas, estamos em recessão. Claro que o Manteiga veio agora, na sexta-feira, no início da tarde, dizer, não, mas isso não é recessão. Isso não é recessão porque ele não quer. E não são apenas os números, eu já estou concluindo, não são apenas os números. Você aí que está conversando comigo, percebe claramente os sinais de desaceleração da economia. Percebe epidermicamente. Entre num táxi e pergunta como é que andam os movimentos dos taxistas. Você vai ouvir eles dizendo ali. Ontem à noite, inclusive, um taxista me dizia, não, mas olha aqui, nós caímos aí 30%. Tá bom que não caiu 30%, mas caiu, é a percepção dele. Pegue o seu carro e trafegue agora, nessa sexta-feira, em horários de pique pelas grandes cidades. Melhor até em horário que não é de pique, para você ver. Tem muito menos carro nas ruas. Fale com o seu amigo que tem um posto de gasolina e pergunte para ele como é que anda as vendas de combustível. Ele vai lhe dizer que caiu brutalmente. A mesma coisa nos restaurantes.
Eu praticamente almoço fora todos os dias e percebo que tem cada vez mais lugares vazios nos restaurantes que eu frequento, que viviam cheios, viviam abarrotados. O CDL está dando informações todos os meses de que está vendendo as lojas cada vez menos. As indústrias estão numa crise terrível. Aliás, não é de agora, né? Porque o fenômeno da desindustrialização já vem desde o início, inclusive, do governo Lula, né? A um ponto tal que o Abílio Diniz mesmo está dizendo nessa sexta-feira que na composição do produto interno bruto, a produção industrial que entrava com 17%, hoje entra com apenas 11%. Então, os sinais estão dados. O Mantega e a Dilma podem dizer, não, mas ainda temos pleno emprego, o emprego está bem, como é que você explica uma recessão? Está começando. Está começando a recessão. Ora, porque cá para nós, o sujeito que é dono de uma loja, que vende cada vez menos, ele vai manter indefinidamente o mesmo número de empregados? O dono de uma indústria que está produzindo e vendendo cada vez menos, vai manter o mesmo número de empregados? Ora, senhores, isso aí não tem a menor lógica, né? O setor agropecuário é que ainda está segurando um pouco a economia, porque continua bombando, né? Mas os sinais para as próximas safras já estão dados, sobretudo por causa da soja, que nos Estados Unidos terá uma superprodução e já influencia os preços para baixo. Mas isso tudo, só para concluir, vai em prejuízo de quem? Do governo. Fosse o governo que fosse, mas vai sobre a cabeça da presidente Dilma Rousseff, né, que já está enfrentando problemas por causa da Marina, e agora então vem essa ducha de água fria, porque por mais que ela explique, primeiro, as pessoas estão sentindo na própria pele, né? E segundo, os números, né, que não tem como. Eu costumo dizer para todo mundo que conversa comigo o seguinte: os números, né? Como o James Carver diria, olha que os números, estúpido, não tem o que fazer. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Recessão é recessão, é crescimento abaixo de zero. É menos produção industrial, menos venda nas lojas, menos salário no bolso, menos empregos, né? Responsável por isso, claro que é o governo, que aliás não apresenta alternativa nenhuma para essa situação. Só está aconselhando as pessoas, vamos aguentar que as coisas vão melhorar, mas não diz como que vai melhorar, né? Os remédios que foram aplicados anteriormente, todos eles agora se transformaram em veneno. Quem paga o pato? A Dilma paga o pato. Nas eleições, o pato mesmo quem paga somos nós, né, que estamos vivendo aí uma situação econômica deplorável nesse momento. É isso aí, eu volto segunda-feira.